Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Patterson Rodrigues, Country Manager da Ingli para o Brasil. Vamos dar início à nossa primeira de uma série de lives que vamos começar a fazer com diferentes expertos na área de energia solar no Brasil. Hoje vamos falar sobre os módulos bifaciais, que é um tema que é tendência no mercado energético brasileiro. Um tema que está sendo cada vez mais comentado, um tipo de módulo que tem algumas dúvidas, do qual muitos engenheiros têm dúvidas de qual é o funcionamento, qual é o melhor jeito de utilizar estes módulos nas usinas ou nas cobertas. E para responder algumas dessas perguntas, temos aqui uma convidada muito especial, a doutora Thais Crestani. Ela é doutora em... A doutora Cris é doutora em Engenharia e Tecnologia de Materiais, trabalha atualmente com células solares há mais de 8 anos. No mestrado trabalhou em células solares monofásicas e no doutorado também trabalhou com células solares, neste caso bifaciais. É voluntária da rede Emisol e acabou de ganhar um prêmio na dissertação de mestrado por algumas das suas pesquisas. Ela vai falar conosco um pouco mais para frente como foi esse prêmio, essa comemoração que ela recebeu. Muito bem-vinda, Thais, e queremos ouvir tudo o que você tem para nos falar sobre os módulos fotovoltaicos bifaciais. Obrigada, boa noite a todos, boa noite, Patterson, obrigada pelo convite, muito feliz em participar desse momento, dessa live. Eu vou falar um pouquinho, eu não sou doutora ainda, tá? Eu sou doutoranda. Eu defendo a minha tese de doutorado agora em agosto, se tudo der certo. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre a tecnologia dos módulos. Como é o funcionamento dos módulos, porque vende-se muitos materiais com nomenclaturas que nem todas as pessoas sabem o significado delas. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho a tecnologia por detrás dos módulos. Temos o silício monocristalino e multicristalino. Qual a diferença entre eles? Porque muitas pessoas falam, o módulo monocristalino é mais caro, o multicristalino tem menos eficiência, então eu vou tentar esclarecer algumas questões a respeito do silício monocristalino e do silício multicristalino. A tecnologia multicristalina, que é essa imagem à direita, ela é mais antiga, ela possui uma eficiência mais alta, as células elas possuem uma cor mais uniforme, indicando um silício de alta pureza. Os dispositivos feitos a partir do silício Czochralski, por exemplo, eles apresentam uma eficiência entre 15% a 22%. Enquanto as células de silício multicristalino, que é a imagem mais à direita, eles foram introduzidos no mercado posteriormente. O silício multicristalino, a gente pode observar bem os cristais que são fundidos em um bloco e dessa forma eles preservam a formação de múltiplos cristais. Eles são bem semelhantes com os monocristalinos, tanto no desempenho como na degradação, exceto pelo fato dos dispositivos serem ligeiramente menos eficientes. A eficiência média dos dispositivos de silício multicristalino variam de 14% a 20%. Nesse slide, eu mostro um pouco como é a produção desse silício. A gente pode observar que o lingote de silício monocristalino, ele é crescido a partir de uma semente de silício. Ele tem um alto grau de pureza. A partir desse lingote de silício monocristalino, então é feita a barra, depois as fatias de silício e então as células. Já o lingote de silício policristalino, multicristalino, tem o mesmo significado, porque multipoli significam vários, né? São vários cristais. Eles são de mais fácil obtenção, por isso que eles têm um preço mais baixo.
obtenção do silício monocristalino, ela é mais complexa, ela é mais demorada, ela exige um pouco mais de processos para a obtenção dele, porque ele é de alta pureza. A grande vantagem do silício monocristalino é que as células, por serem mais eficientes, elas podem ser em módulos menores, então elas podem ocupar um espaço físico menor, que geram mais energia e são considerados os melhores no mercado, com um tempo de vida útil com mais de 30 anos. As desvantagens, então, são o preço, que é um pouco mais caro, né, devido à alta pureza do silício. O processo para produzir esse silício monocristalino também é uma desvantagem, porque no corte dos lingotes cilíndricos, uma parte das células é desperdiçada. Enquanto os módulos de silício multicristalino, as vantagens são a durabilidade, é muito semelhante do monocristalino, aproximadamente 30 anos também. O custo de produção é mais baixo, porque para a obtenção do silício multicristalino é mais barato, o custo é mais baixo, e a quantidade de silício residual utilizado no processo de fabricação é menor. Uma das desvantagens, então, é a baixa eficiência, porque a pureza do silício multicristalino é menor, então provavelmente unem-se mais células para ter um módulo maior para gerar a mesma eficiência energética do que os módulos menores de silício monocristalino. Então vamos falar um pouquinho das células monofaciais e bifaciais. Thais, As células... antes da gente falar de células monofaciais e bifaciais, será importante também você falar um pouquinho sobre as diferentes qualidades do silício monocristalino. Mesmo que tenha no mercado muitos módulos feitos com silício monocristalino, a qualidade do módulo depende muito da pureza desse cristal de silício. Então, tem pessoas que comparam e falam, geralmente, as pessoas falam que o módulo virou um commodity, mas estamos muito longe de que o módulo seja um commodity pela qualidade de cada um dos elementos que são feitos os módulos. Fala um pouquinho sobre essa diferença de qualidade entre as mesmas células monocristalinas, por favor. Sim, é bem isso. Pelo silício monocristalino, ele tem um grau de pureza maior, o tipo de obtenção do silício, ele é muito mais complexo, muito mais demorado, tem um custo maior de produção, por isso ele se torna um dispositivo mais caro do que o multicristalino. Por isso também ele tem uma maior qualidade, porque o grau de pureza dele é maior, enfim, a degradação dele é menor. Então, por isso que o silício monocristalino, ele é o melhor, tipo de substrato para fazer os módulos. Eles acabam obtendo maior eficiência, maior potência nos módulos, né? Seguindo, então, agora eu vou falar, então, da diferença das monofaciais e das bifaciais. As células solares monofaciais, elas são essa imagem que está à esquerda. Elas normalmente têm a face frontal azul, que é formada por um filme de reflexo, e a face posterior, ela é uniforme de alumínio. Essa é a célula mais comumente encontrada no mercado. Já as células bifaciais, que são essa que estão mais à direita, elas são muito semelhantes, tanto a face frontal quanto a face posterior, justamente com o objetivo de absorver radiação em ambas as superfícies das células. As células monofaciais, elas, como eu falei agora há pouco, elas normalmente têm a face posterior toda coberta com alumínio. Ela absorve a radiação e converte energia somente numa face, e elas estão em desenvolvimento desde os anos 50. Já as células bifaciais, as pesquisas iniciaram por volta dos anos 60, justamente por isso, porque ela possibilita o aumento da potência do módulo. Elas são projetadas para produzir energia elétrica com incidência de radiância solar em ambas as faces.
Tem sido um campo muito ativo de pesquisa e pode tornar a tecnologia fotovoltaica mais competitiva, aumentando a eficiência e reduzindo os custos de processamento. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a fabricação de uma célula solar, porque fala-se muito que a célula solar ela é a parte mais cara da energia solar. De fato, a fabricação da célula é bem complexa. Vou explicar um pouquinho como é que a gente faz no laboratório de pesquisa. Na indústria é tudo automatizado, as máquinas fazem tudo, né? Enquanto no laboratório de pesquisa a gente faz tudo manualmente, mas o processo de fabricação é basicamente o mesmo. Nessa imagem a gente tem uma estrutura básica de uma célula solar, nesse caso é uma célula solar do tipo P, tem tipo N, tipo P, o silício. Observa-se que a superfície ela tem essas micropirâmides. Essas micropirâmides elas são formadas a partir de uma texturação, que elas ocorrem para diminuir a refletância das lâminas, que vem normalmente com 33%, e essa texturação baixa para 11% essa refletância. Em várias etapas do processo são realizadas limpezas. Essas limpezas, elas têm a função de remover as impurezas da superfície da lâmina. Essa lâmina ela é submetida a altas temperaturas em várias etapas do processo. Então, se a gente deixar algum tipo de impureza na superfície, pode acontecer a contaminação da célula, contaminação do forno, enfim. Depois é feita uma difusão de boro, que é para formar, no caso dessa imagem aqui, o BSF, que é chamado de campo retrodifusor. Utilizar-se normalmente o BBR3 como fonte de dopante, mas também pode ser utilizada uma deposição de um líquido dopante, é feita uma difusão a alta temperatura num forno convencional de tubo de quartzo. Posteriormente, então, é feita uma nova limpeza para na outra face ser formado o emissor, que seria essa partezinha em laranja da imagem. O emissor normalmente é formado por uma difusão de fósforo, a partir de PaCl3, por exemplo, em altas temperaturas em forno convencional com tubo de quartzo. Posteriormente é feita uma nova limpeza, aí tem alguns tipos de passivação que podem ser realizados. Experimentalmente, tem alguns filmes passivadores de óxido de silício, por exemplo, que é realizado uma oxidação para passivação em um forno a alta temperatura. No caso dessa imagem aqui, foi formado o filme antirreflexivo também para passivar. Na indústria, comumente é utilizado o nitreto de silício. Ele é tanto bom passivador quanto bom filme antirreflexo. O que a gente enxerga, então, nas células, em azul, normalmente é nitreto de silício, dióxido de titânio, que são os filmes antirreflexo, que há vários métodos para adicionar esse filme passivador e vários tipos de filme passivador também. Depois, posteriormente, é feita uma metalização. Essa metalização ela ocorre a partir de uma pasta de alumínio e prata. É feito normalmente por serigrafia, na indústria também, tanto experimental quanto na indústria. É feita, então, essa deposição das pastas e, posteriormente, então, é feita uma queima dessas pastas para difundir as pastas depositadas na metalização nos busbar, formando os contatos. No caso aqui, a gente vê o contato frontal e o contato posterior. Agora a gente vai falar de uma outra tecnologia. Fala-se muito nas células solares PERC. O que são as células solares PERC? Na última década, a eficiência das células e dos módulos vem aumentando significativamente devido às pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos. A tecnologia PERC ela se tornou um novo padrão de células solares de silício monocristalino, devido ao aumento da eficiência com a diminuição no custo de produção. Essa tecnologia ela vem sendo desenvolvida desde os anos 60 e na família PERC estão algumas configurações. Eu trouxe aqui algumas nomenclaturas que são as distinções entre o tipo de dispositivo que pode ser formado. Tem o PERT, o PERT e o PERF.
No meu mestrado, eu trabalhei com células solares monofaciais, eu desenvolvi um dispositivo PERC, e agora no doutorado a gente está desenvolvendo uma célula solar PERT. A expectativa é que até 2030 sejam produzidas células solares com eficiência em torno de 24% a 25%, tanto em silício tipo P quanto tipo N, nas configurações PERC, PER ou PERT. A tecnologia das células bifaciais PERC, ela vem melhorando muito devido à possibilidade do dispositivo absorver a radiação solar tanto na face frontal quanto na face posterior. E com isso, elas produzem mais energia do que as células monofaciais. Espera-se que o mercado de módulos fotovoltaicos bifaciais aumente significativamente, para mais de 70% nos próximos 10 anos. Eu trago essa imagem aqui para mostrar as diferenças entre uma célula PERC monofacial e uma célula PERC bifacial. A grande diferença que a gente pode observar aqui é justamente na face posterior. Gasta-se, em média, 1,6 gramas de pasta de alumínio para fazer essa metalização posterior, enquanto para metalização na face posterior da PERC bifacial, gasta-se 0,15 gramas de pasta de alumínio. A partir de baixo, a gente tem ali dois esquemas de uma célula do tipo P. Thais, por que é tão importante marcar essa diferença de porcentagem de pasta de alumínio em cada um dos diferentes tipos de módulo? Aqui a gente tem a questão de, como tu falaste anteriormente, né? Depois, na etapa de reciclagem, é muito mais fácil a gente separar fileiras de alumínio do que uma área inteira de alumínio. Além disso, o custo, gasta-se, a pasta de alumínio, ela é cara, então gasta-se muito mais alumínio para fazer uma célula monofacial PERC do que uma célula bifacial PERC. Aqui o comparativo é quase de 1,6 gramas para cada lâmina para 0,15 gramas para cada lâmina. Eu vou falar um pouquinho. Oi. Eu acho que isso é uma das vantagens dos módulos bifaciais, que atualmente, mesmo que produza 20, 25% a mais que os módulos monofaciais, o preço aumenta aproximadamente 10, 15%. E ao final do projeto, do CAPEX, a gente consegue ver uma maior quantidade de produção com um custo, uma porcentagem menor, né? Uma porcentagem de custo menor. A indústria, ela está se tornando adaptável, né? A tecnologia PERC, ela é totalmente adaptável à forma de produzir células solares, tanto monofaciais quanto bifaciais. O que diferencia a tecnologia são as formas com que vão ser feitas as camadas, né? As partes da célula. Então, é super adaptável, assim, por exemplo, no nosso laboratório de pesquisa, a gente faz células solares monofaciais e bifaciais com os mesmos equipamentos. Então, uma indústria que produza células solares monofaciais pode se transformar em uma indústria que produza células solares bifaciais. Isso não é difícil de acontecer, porque o que muda de fato são as etapas do processo, os tipos, as quantidades de dopante, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que funciona a caracterização, porque a gente vê muito nos datasheets as informações dos parâmetros elétricos, e eu queria explicar que tudo isso é medido nas células também. E a partir dessas medidas que ocorrem nas células, elas são classificadas para então montar o módulo. Como é que isso funciona? Oi? Não, é bom conhecer desde a parte científica e de pesquisa
todos os dados que aparecem dentro do datasheet, que muitas vezes os engenheiros simplesmente enxergamos coisas como eficiência por célula, eficiência do módulo, que tem engenheiros atualmente no mercado que olham um pouco isso, que se deixam levar mais pelo vatio pico, 400, 500, 600 vatios, mas ao final não dá muita importância para a eficiência, que tem um papel muito importante na hora da geração de energia. Eu gostaria de você falar um pouquinho desses dados técnicos, incluso da eficiência do módulo. Como podemos calcular esse padrão, Sim, essa característica? sim. Justamente isso, assim, a célula, ela é medida em um equipamento, depois que a gente fabrica a célula, ela é medida no equipamento chamado simulador solar. A gente traça uma curva IV típica, essa imagem que está à direita, é uma curva típica, uma curva IV, onde se destaca o ponto de máxima potência, que é o PMP, a corrente de curto-circuito, que é a ISC, a tensão de circuito aberto, que é o VOC, a corrente e a tensão no ponto de máxima potência, o IMP e o VMP. A partir dessa curva IV, elas podem ser determinados os parâmetros elétricos que caracterizam a célula. A tensão de circuito aberto, a densidade de corrente, que é o cálculo da corrente de curto-circuito pela área da célula, o fator de forma e a eficiência das células. Esses módulos, eles são normalmente medidos em um simulador solar também sobre condições padrões, e esse equipamento possibilita a caracterização dos módulos, obtendo também uma curva EV. E a partir dessa curva EV, a gente obtém os parâmetros elétricos dos módulos, que eu trouxe nessa tabela aqui de um datasheet do módulo da INGRI, que fala justamente isso, mostra, né, os valores da tensão de circuito aberto, mostra o valor da corrente, o valor da tensão no ponto de máxima potência, o fator de forma. A partir desses valores, sabendo a área do módulo e das células, pode ser realizado um cálculo para estimar a eficiência de conversão das células. Essa é a eficiência da célula solar encapsulada, porque uma coisa é a gente medir a célula solar no simulador e outra coisa é como ela vai se desenvolver, como ela vai desempenhar o papel dela dentro de um módulo. Agora eu vou falar um pouquinho o porquê que da célula é montado o módulo, qual é a função, por que isso acontece? Normalmente, uma célula de silício, ela produz uma tensão elétrica muito baixa, em torno de 0,6 volts. E para obter tensões elétricas mais elevadas, várias delas são associadas em série em paralelo, formando, então, um módulo fotovoltaico. A gente observa aqui duas imagens, um módulo de silício monocristalino um pouquinho menor e um módulo de silício monofacial um pouco menor e um bifacial um pouco menor. E os módulos bifaciais, eles produzem mais energia elétrica com a mesma quantidade de material semicondutor utilizado nos módulos convencionais. A mesma técnica utilizada para fabricar os módulos convencionais com as células monofaciais, elas podem ser usadas para montagem de módulos com células solares bifaciais. Então, depende da eficiência de cada célula que compõe o módulo para determinar a eficiência do módulo. Como que são montados, então, os módulos monofaciais? Eu trouxe uma estrutura que é bem básica, onde a gente pode observar que é montado sobre uma moldura de alumínio, justamente para ser mais efetiva com questões de variação de temperatura, de tempestades, enfim. Um vidro, um encapsulante de EVA, aí então as células inserem em paralelo, outro encapsulante EVA, o backsheet e a caixa de junção. Essa é uma estrutura de montagem de um módulo monofacial. O módulo bifacial, a única diferença é que é vidro em ambas as faces, justamente para a gente conseguir absorver radiação em ambas as faces. Então, normalmente é uma moldura de alumínio,
que é opcional, não necessariamente precisa, é necessária essa moldura de alumínio. O vidro frontal, um EVA, as células também em série em paralelo. Um EVA também transparente na face posterior, o vidro traseiro e a caixa de junção. Uma das grandes vantagens das células solares bifaciais é uma pequena diminuição na temperatura de funcionamento quando comparada às células monofaciais, justamente devido ao material utilizado na parte posterior do módulo. E, portanto, então, há um aumento correspondente da potência elétrica máxima. Ou seja, além de absorver mais radiação, os módulos bifaciais eles têm um menor aquecimento, diminuindo a degradação do substrato em relação aos efeitos a altas temperaturas. Com relação à instalação dos módulos bifaciais, isso aqui é uma questão que é muito discutida e a gente tem que ser levado em conta quando é feito o projeto para instalação dos módulos bifaciais, né? A célula solar ela é um dispositivo projetado para a produção de energia elétrica com incidência de radiância solar em ambas as faces. Então, quando for pensado o projeto de instalação de módulos bifaciais, tem que ser levado em conta que, como ela pode absorver radiação na face frontal, ela também pode absorver radiação na face posterior. Então, não dá para a gente simplesmente bolar um projeto para instalar em cima de um telhado, sendo que a face posterior vai ficar no escuro. Então, com relação à instalação, deve-se levar em conta que, por ela absorver radiação em ambas as faces, é indicado que nenhuma delas fique no escuro. A utilização das células bifaciais em desertos, por exemplo, tem sido muito eficaz, justamente porque a face posterior recebe radiação difusa que vem da areia. Então, os projetos que utilizam os módulos bifaciais, eles devem ser pensados justamente para que seja absorvida essa radiação difusa da face posterior também, né? Olha, é importante esclarecer neste ponto que a estrutura tem um papel importante na geração de energia pela cara posterior, porque dependendo do tipo de estrutura, se é biposte, se é monoposte, se utiliza tracker, a sombra que gera a estrutura ao módulo, a parte posterior do módulo, leva como consequência maior ou menor produção de energia pela cara posterior. É muito parecido o funcionamento, é exatamente igual ao funcionamento do módulo pela parte posterior que pela parte frontal. E muitas vezes em obra, os engenheiros esquecemos isso. Então, por exemplo, utilizamos sistemas onde o poste está colocado de um jeito que gera sombra a maior parte do tempo, o que diminui a quantidade de geração. Então, no PVC temos uma geração de um 15% a mais, um 20% a mais, mas quando vamos à realidade, a geração é muito menor, devido a esses fatores que muitas vezes não temos em conta. Bom, basicamente o que eu ia falar então sobre as células, sobre os módulos, é isso. O Patterson no começo falou que eu ia falar um pouquinho sobre mim no final. É realmente isso. Eu sou mestre e doutoranda ainda em engenharia de materiais aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou voluntária da rede MESOL, que é uma rede de mulheres que trabalham com energia solar no Brasil. Essa rede ela foi criada há pouco mais de um ano, 2 anos na verdade, com a intenção de unir as mulheres do mercado, porque é um mercado predominantemente masculino, né? Então, como forma de se apoiar, como forma de dar suporte realmente para as mulheres, foi criada a rede e eu tenho muito orgulho em fazer parte desse grupo. Hoje eu recebi o prêmio da Rede Sapiens, foi um prêmio, um concurso realizado aqui no Rio Grande do Sul
com a FAPERGS, com algumas empresas, justamente para tentar trazer a academia para dentro do mercado. Era uma forma de divulgar os trabalhos de pesquisa que estavam sendo feitos por mestres e doutores nas universidades aqui do Rio Grande do Sul, tentando trazer com uma linguagem mais simples, de uma forma mais clara, o tipo de pesquisas que são desenvolvidos, e com mais de 150 inscritos, então, meu projeto da minha dissertação de mestrado ficou em segundo lugar, estou muito feliz por isso. E aqui tem os meus contatos, o meu e-mail, o meu LinkedIn,